Graça e paz, irmãos. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é santo e merecedor de toda a nossa adoração, pois grandes coisas Ele tem feito por nós, e é por isso que estamos sempre felizes e contentes de poder estar na sua presença, glorificando e exaltando o seu santo nome. Salmo 150, 1 e 2. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem em seu magnífico firmamento, louvem pelos seus feitos poderosos, louvem segundo a imensidão de sua grandeza. Hoje é um grande dia de alegria, pois estamos comemorando 83 anos da nossa MCM, Bodas de Begônia. A begônia é uma planta ornamental muito apreciada pela beleza de suas flores e também de suas folhas. A flor da begônia significa felicidade, delicadeza e cordialidade, tudo que se refere à mulher. Nesse dia em que comemoramos 83 anos, somos gratos a Deus pelas mulheres do passado e as que hoje se dedicam a realizar essa obra. Neste momento, nós iremos orar, agradecendo a Deus por mais um ano da nossa organização. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Pai Santo, por mais um ano de vida desta MCM aqui da Igreja Batista Jerusalém, ó Pai Santo. Te agradecemos, Senhor, por cada irmã do passado que dedicou a sua vida, Senhor, que entregou a sua vida nas tuas mãos para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e bendizendo o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa coordenadora, te agradecemos pelo nosso pastor, te agradecemos, Senhor, porque tu tem cuidado de nós, ó Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos dá um culto na tua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Neste momento, nós iremos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos 100, de 1 a 5, que diz o seguinte: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos deles. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que Deus aplique a porção da sua palavra nos nossos corações. Neste momento nós iremos ouvir o grupo de louvor da nossa igreja. Nada
Neste momento, nós vamos ver um vídeo com a nossa irmã Bianca Barbosa sobre missões. Graças a Paz, Igreja Batista de Jerusalém. Vamos fazer o nosso momento missionário da campanha de missões nacionais deste ano de 2020. O tema é Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. A divisa ela se encontra em 1 João 4,19, que diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós, eu e você, amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Existem muitas mulheres, igual a nós, que estão distantes do caminho do Senhor ou que até mesmo ainda não ouviram falar do amor de Deus. Mas através do amor que nós aprendemos, que nós recebemos do Senhor Jesus, nós podemos amar essas mulheres, nós podemos transformar a vida delas através do amor de Deus e assim demonstrar a graça do Senhor Jesus na vida delas. Que nós possamos literalmente ser usadas pelo Senhor e realmente amar com sinceridade de coração, fluir dentro de nós um sentimento verdadeiro que vem do Senhor Jesus e essas mulheres reconheçam o Senhor como Salvador da vida delas para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que realmente nós venhamos amá-los, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Vamos ouvir agora o nosso tema, divisa, e cantar o nosso hino oficial. Mulher plena, vivendo acima da mediocridade. Divisa. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,18. É um grande prazer e uma grande alegria para mim apresentar a pregadora desta manhã. Ela é para mim uma inspiração, um exemplo de filha, esposa, mãe e serva dedicada ao Senhor. É a missionária Dina Dalva Soriano Silva, que não por acaso é minha irmã.
Olá, minhas queridas irmãs, graça e paz. Para mim é uma honra estar aqui falando com as irmãs, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Gostaria de parabenizar a MCA pelos seus 83 anos de existência, a sua diretoria e todas as irmãs. Que Deus continue abençoando suas vidas e usando de forma poderosa para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Obrigado, queridas irmãs, pelo convite. Gostaria de dizer que algumas de vocês eu tive o prazer de conhecer ali no campo missionário, quando estava em Wagner, e pude ver o carinho, o comprometimento, a dedicação das irmãs com a obra do Senhor. E gostaria de parabenizá-lo, dizendo que Deus continue abençoando, que vocês continuem firmes nesse propósito de servir ao Senhor. Queridas, nesta manhã nós estaremos discorrendo sobre um tema muito oportuno para este momento. O momento em que estamos vivendo, um momento de dor, de perdas, incertezas. E como viver uma vida plena quando no nosso redor nós contemplamos tantas tristezas? Como nos alegrar em um mundo que está em caos? Esse tema, minha irmã, esse tema nos chama a refletir como nós temos encarado esses momentos. Principalmente esse momento que nós temos vivido, momento de pandemia. E esse tema que vocês sugeriram, mulher plena vivendo acima da mediocridade, nos faz refletir sobre a palavra de Abacuque, o livro de Abacuque, o texto bíblico de Abacuque. Ele vai falar ao nosso coração nesta manhã. E na sua palavra ele afirma que é possível vivermos mesmo em momentos de dificuldade, mesmo no caos. Nós podemos nos alegrar no Senhor. Podemos ter uma vida plena com Deus. Queridos, no dicionário bíblico, a definição da palavra plenitude significa abundância, presença completa, estatura completa, tempo certo de Deus agir, libertando as pessoas do peso da lei, da escravidão do pecado. E segundo o dicionário da língua portuguesa, plenitude é um estado do que é inteiro, completo, totalidade e integridade. Mas nós percebemos e observamos que, segundo a visão do mundo, vida plena é um grau de sucesso, é um certo padrão de vida. Mas por que aqueles que alcançam esse padrão, são tão infelizes? Parece que quanto mais a plenitude é buscada em si, mais infelizes as pessoas se tornam. Psicólogo do mundo inteiro afirma que nunca houve uma geração tão triste como esta, onde os dados estatísticos sobre o suicídio cada vez crescem. Nunca houve uma geração tão insatisfeita. E nos últimos tempos, nós temos enfrentado momentos difíceis. Temos enfrentado dificuldades que muitas das vezes tentam nos abater. Notícias ruins que chegam e nos desestruturam. Às vezes nós estamos em meio a muitos, mas nos sentimos sozinhas. E mediante a tudo isso, minha querida, a todo esse quadro, a toda essa realidade que nós temos vivido, eu gostaria de lhe dizer, Deus é o nosso Pai. E Ele olha para nós com um olhar de amor, de misericórdia. E Ele nos pergunta, eu sou suficiente para você? Eu sou o suficiente para você? Deus quer ser suficiente para nós. Ele quer ser o Deus do que
nós dependemos. Porque Ele deseja que nós tenhamos experiências plenas com Ele. Ele é um Deus poderoso. Ele anseia que nós mergulhemos nas suas profundezas e sejamos abençoadas por quem Ele é. Mas como nós podemos alcançar essa plenitude? Queridas, é um exercício diário, onde nós somos desafiados a todo momento por Deus a procurar a sua soberania, a procurar a sua vontade para nossas atitudes, para os nossos desejos. Ele é o nosso pastor. John Piper, no seu livro, ele discorre, o livro é Plena Satisfação em Deus. Ele fala que o nosso desejo em satisfazer-nos deve ser segundo os propósitos de Deus e para a glória de Deus. Com isso, nós precisamos compreender que o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos dar de sua plenitude, que não é mérito nosso. Porém, através da sua graça, nós somos habilitadas a desfrutar. E para falar de plenitude, é necessário aceitar toda a totalidade de vontade de Deus. Nós precisamos entender que o que deve prevalecer em nossas vidas é a vontade de Deus. E quando nós aceitamos, desfrutamos do melhor da terra. Enfrentamos, às vezes, de adversidades. Porém, o conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos para Ele nos faz viver tempos de abundância e escassez, saúde e enfermidade. Mas nós iremos viver esses momentos com alegria e confiança, pois a convicção que temos crido nos faz vencer. E assim, queridas irmãs, como entender a plenitude de Deus para nossas vidas? Como viver essa vida plena que Deus nos propõe? A plenitude de Deus é a abundância e alegria de viver. Nós lemos no Salmo 16, no versículo 11, nós lemos o seguinte: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença. Só Deus faz nos viver essa alegria, essa vida plena. A partir do momento que nós recebemos e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós entramos em um tempo de abundância, de contentamento. Não porque nós temos tudo o que nós queremos, mas porque temos tudo o que precisamos. Plenitude não vem pelo fato de ter coisas, mas de saber que temos um Deus que proporciona todas as coisas. Começando pela nossa libertação, pela libertação dos nossos pecados. Viver a plenitude é ser feliz, independente do momento que nós estamos vivendo. Independente do momento, pois temos a certeza que nós não estamos só. Temos a certeza que o Senhor está conosco e que aquela tempestade, aquele vendaval, aquele momento vai passar. Viver plena, uma vida plena com Deus é confiar nele, é crer que Ele está em todo momento conosco. Queridas, Deus não nos prometeu uma vida sem problema, uma vida sem sofrimento. Ele nos prometeu a sua presença, a sua companhia. Ele nos prometeu
nunca nos deixar só. Ele prometeu estar conosco até os últimos dias. Plenitude, queridas, plenitude em Deus é tudo, inclusive os momentos difíceis. Vamos ver o que é que Paulo nos ensina? O que é que Paulo nos diz sobre isto? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 4, do versículo 7 até o versículo 10. Paulo nos diz: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo sabia viver essa plenitude. Paulo sabia viver essa plenitude. Paulo ainda nos ensina, ele ainda vai falar aos nossos corações sobre viver na plenitude. Vamos ler Filipenses 4, do versículo 11, a parte B, até o versículo 13. Ele diz assim: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todo e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí está o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, a plenitude está em tudo, inclusive nos momentos difíceis. Porque nós podemos sentir o conforto, o consolo e a presença de Deus sempre constante em nossas vidas. O salmista diz que o Senhor é o nosso pastor. Ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou seja, este nada é nada. Nada nos faltará. Não nos faltará livramento, não nos faltará saúde, não nos faltará provisão, não nos faltará sucesso, não nos faltará prosperidade. Mas também não faltará situações a serem vencidas, como perseguições, desempregos, enfermidades, decepções. Porque o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. E o que precisamos saber sobre plenitude é que mesmo nesse momento, nós não estamos sozinhos. O Eterno está conosco. E ter a certeza que esses momentos não são punições. Ou Deus pesando a sua mão. Não, não é nada disso. São situações a serem vencidas para que o nome do Senhor seja glorificado e para nos fazer entender que, independente de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Plenitude em Deus é ter um Deus que trabalha em favor daqueles que o ama e sempre ser vitorioso. Isaías 64, versículo 4, ele diz assim:
desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum outro ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. A plenitude está disponível para nós, não porque nós merecemos, mas pela graça. Porém, há uma dificuldade, que temos de entender a graça, e por isso nos priva de viver a totalidade do que Deus tem para nossas vidas. E o profeta Oséias, ele nos diz que o povo é destruído por falta do conhecimento. O povo é destruído pela falta de conhecimento. E eu sempre digo que aquilo que não vivemos ainda é porque nós não conhecemos. Queremos desafiar vocês nesta manhã que se permita viver a plenitude de Deus. Porque você não é órfão, você é filha. E não é por nós, não é pelo que nós fazemos, é por Ele, é pelo seu amor, é pela sua graça. Deus é suficiente e nós precisamos romper algumas barreiras para acreditar nisso. A Bíblia, ela está repleta de homens e mulheres, repletos de exemplos desses homens, dessas mulheres, que vivenciaram a suficiência de Deus. Se nós fôssemos citar esses personagens, esses homens, essas mulheres, nós passaríamos aqui amanhã e o dia. De pessoas que puderam experimentar o agir de Deus em suas vidas. Deus deseja nos abençoar e nos ensinar a depender completamente dele. Não há dúvida de que temos um pastor que é comprometido em suprir as nossas necessidades. Ele vê e supre nossas reais necessidades, como somente ele pode ver. Só ele pode ver essas necessidades. E ele supre cada uma delas. É importante nos lembrarmos de que quando o reverenciamos e o seguimos como nosso pastor, somente então nós podemos sentir a segurança de que tudo o que é necessário, Ele fará. E que tudo que nós necessitamos, Ele suprirá. Nossa certeza se baseia em Jesus ser o nosso bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas. Querido, nós temos como falar esse versículo que o profeta Abacuque falou. Eu tenho capacidade de falar. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Será que nós temos condições de falar do fundo do nosso coração? Nós podemos afirmar. Existem coisas que ninguém pode fazer por nós. Abacuque aqui responde por ele. Apenas por ele. E esta é uma decisão individual. Abacuque, em síntese, ele está nos dizendo: não importa o que aconteça com a minha vida, eu vou ser feliz, eu vou me alegrar, eu vou sorrir. É isso que o profeta está falando. Não importa a situação, não importa nada que venha acontecer, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Talvez, irmãs, algumas de vocês
estão pensando: como pode alguém sorrir? Como pode alguém ser feliz, se alegrar, enfrentando momentos difíceis, momentos como esses que nós estamos passando? E Abacuque, ele dá o segredo. Ele disse que se alegraria no Senhor. E aqui está uma lição maravilhosa que eu aprendi. Eu aprendi que o meu relacionamento mais importante não é com a minha mãe, não é com meus irmãos, não é com meus amigos. O meu principal relacionamento é com o Senhor. Enquanto sofremos na vida e choramos diante de nossos amigos e familiares, diante do Senhor, nos alegramos. Nos alegramos porque a alegria é mais do que um sentimento. A alegria é a certeza de que tudo vai dar certo, porque Deus está conosco, porque Ele está no controle das coisas. Minha querida irmã, o profeta Abacuque nos ensina nesta manhã que mesmo que estejamos nos sentindo desanimados, tristes, abatidas, se alegre em Deus, confie em Deus. Sorria para Deus, adore a Deus, ajoelhe-se diante de Deus, sinta a sua presença, sinta a presença do Senhor. E eu queria concluir dizendo que Jesus é o nosso alimento para uma vida plena. Uma vida plena não se encontra em coisas exteriores, não se encontra nas coisas deste mundo. Aqueles que buscam uma vida plena nas coisas terrenas podem ter sucesso, mas estão longe da satisfação do que Deus pode oferecer através de Jesus. Contentamento e vida plena só em Deus. Eis o motivo porque o profeta Abacuque diz: todavia, contudo, não obstante, porém, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele termina o cântico afirmando sua confiança na misericórdia divina. Mesmo que a terra esteja desolada. Isso significa que quando tudo se foi, o nosso Deus não se foi. Ainda há uma esperança. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa fortaleza, onde nós podemos nos abrigar. E então, queridas irmãs, preparadas para sentir-se plena? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ensine a cada dia a viver dependente dEle, a viver sob o controle, sobre a direção dEle. Porque, queridas irmãs, não existe algo melhor do que descansarmos nos braços do Pai. Que Deus nos abençoe e que faça nos entender cada dia mais a sua palavra. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Pai Santo, por tão rica mensagem. Queremos, Senhor, que ela ache guarida em cada coração que ouviu neste momento, ó Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, abençoe esse dia, que nós possamos estar realizando tudo que nós estejamos fazendo, seja tão somente para honrar e glorificar o teu santo nome. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome, por amor de Jesus. Amém. E para finalizar, nós vamos ouvir a nossa irmã Elaine Macedo e Patrícia Macedo. Gostaria de convidar os irmãos para estar conosco às 17 horas, quando estaremos encerrando a nossa semana em destaque. Tema: Mulher plena, vivendo acima da mediocridade. Divisa, Abacuque 3,18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como o da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como o da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores.